Olá, eu me chamo Enoque, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E este é o nosso canal Direito ao Assunto. Esta é uma aula de Direito Processual Penal 1. E nós estávamos falando nas últimas aulas sobre os sujeitos processuais. Sujeitos principais, que são o juiz, o autor e o réu. Falávamos dos sujeitos não autônomos, que é o defensor, o advogado. Ele é um sujeito não autônomo, está ali defendendo um direito alheio, está falando pelo acusado. Temos os peritos, intérpretes, auxiliares da justiça, e é sobre estes que nós vamos falar na aula de hoje. Sobre os auxiliares da justiça, que são os serventuários e os funcionários da justiça, escrivães, os oficiais de justiça, enfim, aquele pessoal que faz com que o processo aconteça, que eles cumprem os despachos dados pelo juiz, enfim. Sobre estes, que são também sujeitos, eles estão também sujeitos às normas processuais. O nosso Código de Processo Penal, a eles se refere, a esses auxiliares da justiça, no artigo 274, diz apenas que sobre a eles se aplicam todas as prescrições relativas às suspeições dos juízes. Então, o juiz, quando se dá por suspeito, quando recai sobre o juiz alguma suspeição, o juiz é amigo íntimo, inimigo declarado do réu, enfim, deve ao réu, é credor do réu ou é devedor de uma das partes. Então, todas essas suspeições que recaem sobre o juiz são também aplicáveis a esses auxiliares, a esses serventuários e funcionários da justiça. Temos então agora a figura do perito, e ao perito se equipara ao perito também o intérprete. Aquela pessoa que é chamada para servir de intérprete num processo. Às vezes você está ali com um réu estrangeiro, não fala a língua portuguesa, precisa de um intérprete, e esse intérprete então ele funciona da mesma forma que um perito. Então, o perito é aquela pessoa que é chamada a juízo, ou ele é um perito oficial, algum material então, que é colhido ali no ato do crime, na cena do crime, que compõe o que agora se chama de cadeia de custódia, ou seja, todos esses elementos que compõem ali a cena do crime, o que aconteceu, enfim, objetos, vestígios. Então, existem os peritos oficiais, aqueles que trabalham com a polícia técnica, estadual ou federal. E existem peritos que são, então, nomeados pelo juiz para fazer emitir um determinado laudo acerca de alguma situação específica do processo. A esses peritos, então, é dito, e tudo que se diz acerca do perito se aplica ao intérprete. Então, sobre o perito está disciplinado, então, a figura do perito está disciplinada nos artigos 275 até o artigo 280 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 275 já diz de plano que o perito, ainda quando não oficial, então veja, o perito que foi nomeado ali para aquela situação, estará sujeito às disciplinas judiciárias. Então, tudo que envolve a questão das regras processuais, judiciais,
judiciárias, enfim, se aplica ao perito. O perito ele é nomeado, né, pelo juiz para atuar num determinado processo, e uma vez nomeado, ele não pode se recusar, a não ser por um motivo justo. Ele tem que justificar o porquê ele não pode aceitar aquele encargo. Se ele simplesmente desobedecer sem nenhuma justificativa, ele estará sujeito a multa. Enfim, é tido isso como uma desobediência. Então, o perito ele se torna obrigado a atuar uma vez que ele for nomeado para aquela determinada situação processual. O artigo 279 trata de vedações, situações que impedem uma pessoa de ser perito num processo. Então, o artigo 279, inclusive, ele tem uma redação ultrapassada, porque houve uma mudança em 1984 do Código Penal, e ele então se reporta ao Código Penal apontando alguns artigos que lá foram modificados na reforma de 1984. Mas o teor do artigo permanece. Não pode ser perito, não pode funcionar, atuar como perito quem estiver sujeito a uma interdição de direitos, por exemplo, em função, por exemplo, de uma disciplina, de uma sanção penal, de uma sanção disciplinar. Então, por exemplo, um médico que esteja com a sua CRM suspensa, ele não pode ser nomeado durante aquele período da sua interdição, da sua suspensão, como perito numa situação criminal, para emitir um laudo. Ele está impedido. Também ele não pode funcionar como perito aquele que tenha, por acaso, prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre aquele objeto da perícia. Então, o cidadão lá, digamos, um médico, aconteceu um crime, aí ele pode ser entrevistado num programa de televisão, numa rádio, enfim, ou ele se manifestar na própria internet, falar, opinar, dizer o que ele acha, o que ele pensa sobre aquilo. Ele não pode ser nomeado depois perito para examinar, porque ele já demonstrou um ponto de vista, uma parcialidade que o torna impedido de periciar aquela situação. Também os analfabetos e os menores de 21 anos não podem ser peritos pelo Código Penal. Então, isso é o que diz o Código de Processo Penal. Isso é o que diz o artigo 279. E o artigo 280 diz que é extensivo aos peritos o que for aplicável no sentido das suspeições aplicadas ao juiz. Então, mesma situação, tudo que for de suspeição para o juiz serve também de suspeição para o perito. Por exemplo, o perito não pode ser amigo íntimo ou inimigo declarado do réu no processo penal. Não tem sentido. A opinião dele vai estar maculada por esse sentimento. Só um exemplo, né? E o artigo 281, então, é justamente o que diz que os intérpretes são equiparados aos peritos. Então, com isso, nós concluímos esse assunto dos sujeitos processuais, que são todas aquelas pessoas que estão envolvidas no processo e sujeitas às normas do processo. Até a próxima aula.